Amigos, boa noite a todos. É um prazer, mais uma quinta-feira, estar aqui com vocês. Esses amigos tão queridos que vão se achegando às nossas salas, ao nosso perfil. E hoje é um dia especial, né? É um setembro especial. A gente tem a nossa companhia, o amigo Wellington Balbo, da cidade de Salvador, que daqui a pouquinho eu vou fazer a apresentação. Mas é especial também porque nós começamos setembro. E setembro é o mês da esperança, é o mês da vida, é o mês de realmente refletir a respeito da grandeza da vida. Então, nesse programa de hoje, Evangelho e Saúde Emocional, que acontece toda quinta-feira às 19 horas, nós estaremos aqui conversando sobre a valorização da vida, sobre a importância do viver para todos nós. Né? Então, eu gostaria que esses que estão chegando agora já recebessem o nosso abraço caloroso, a nossa boa noite. São 3 canais no YouTube hoje fazendo a apresentação desse programa. São 3 páginas no perfil do Facebook. Eu vou falar o nome rapidinho para a gente não perder muito tempo, né? Então, nós estamos transmitindo pela RAI TV Internacional, transmissão simultânea no canal Estação Dama da Caridade, Benedita Fernandes, e pelo canal do nosso querido Eudes Vera, que também tem um trabalho belíssimo aí na área da divulgação. E nas páginas do Facebook, Jane Maiolo, página Amor à Vida, e também na página Estação Dama da Caridade, Dona Benedita Fernandes. Então, meus queridos, temos muitos canais, né, para divulgar a valorização da vida. E eu estou vendo aqui que nossos amigos do YouTube já estão chegando, a Maria Isabel. Boa noite, Maria Isabel. O pessoal que está na página. Hoje vai ser um momento um pouquinho mais rápido, não é? Que a gente não vai poder ficar parando para comentar, porque o tempo voa e a gente tem muita coisa para falar. Só lembrando da importância desse movimento Amor à Vida, esse movimento ele nasceu em 2017. Nós estamos na 4ª temporada. E a partir de um movimento de valorização da vida que partiu da cidade de Jales, em parceria com Araçatuba, no interior paulista. Né? Esse ano nós faremos, do dia 2 ao dia 30 de setembro, mais de 15 lives a respeito do tema valorização da vida. E sempre com as transmissões simultâneas para os amigos linkados aí em outras páginas poderem realmente ter acesso com mais facilidade. Então, eu peço a você que está chegando agora, que compartilhe, que deixe aí o seu like, que prestigie esse momento, não é? Porque é de fundamental importância esse veículo que nós temos hoje, divulgar a vida, divulgar propostas que possam realmente fazer com que a gente mude um pouco a percepção a respeito do sofrimento, das dificuldades e queira viver, porque viver é muito bom. Logicamente que nós passamos por momentos difíceis, mas quando chegam os momentos felizes, tudo é superado. Então nós temos que esperançar, e setembro é tempo de esperançar, né? É tempo de deixar florir. Então convido você, essa noite, para se permitir semear para que você possa realmente florir, não é? Então, meus queridos, já vi que o Eudes chegou, o André Gandolfo, companheiros muito queridos no movimento espírita, que tem o meu respeito, né? Tem o meu olhar carinhoso, porque eu sei que são trabalhadores valorosos, e o Wellington também. O Wellington hoje ele mora em Salvador, né? Mudou para as terras de Salvador já há alguns anos, e ele é colaborador da Escola de Doutrina Espírita Caminho da Luz, é também escritor e é também expositor, né? Então, são pessoas hoje vinculadas ao movimento espírita que engrandecem o movimento espírita com o seu trabalho, com a sua seriedade, com a sua doação, e isso é muito bom, né? Que Jesus possa sempre contar com vocês. O Wellington, o Eudes, o José Aparecido, o André Gandolfo, pessoas realmente que adotaram esse tema de valorização para a vida toda, e isso é muito bom. Bom, a gente vai, então,
deixar o Wellington apresentado. Já já eu passo a palavra para que o Wellington possa dar as boas-vindas a todos. Mas antes, como nós somos espíritas, a gente sempre faz a prece de abertura. Então eu convido todos vocês que estão no canal, que estão no perfil, a fechar os olhos por um minutinho e pedir a presença de Jesus nessa noite. Então vamos orar? Senhor Jesus, Mestre querido de todas as horas, nessa noite, Senhor, em que os nossos corações se reúnem em torno da Tua mensagem de vida, de amor, de esperança, queremos Te rogar que possa estar com cada um de nós, que possa envolver os nossos familiares, que possa realmente permitir que a Tua mensagem adentre os corações. Abençoe todo o movimento espírita, abençoe todos aqueles que sofrem de angústia, de depressão, de desespero, que esse setembro, Senhor, possa realmente florir nos corações dos nossos irmãos. Abençoe o nosso programa, abençoe o nosso movimento, que seja sempre a causa maior de nossas vidas. Obrigado, Jesus, e fique sempre conosco. Que assim seja. Então, meus queridos, agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Wellington, que ele possa se sentir em casa, que ele possa realmente utilizar desses momentos para falar diretamente ao coração de vocês, tá bom? Eu sou Jane Maiolo, estou aqui no cantinho da tela acompanhando tudo. Um abraço a todos e que possamos vibrar na mesma sintonia. Wellington, é com você, meu querido. Obrigado. Olá, meus amigos e minhas amigas. Jane, é um prazer rever você, é um prazer falar para todo o público de todos esses canais. É uma alegria muito grande nós podemos fazer essas reflexões de valorização da vida, de prevenção ao suicídio. Neste mês que se celebra, não pode, é claro, ser apenas no mês de setembro, a valorização da vida e a prevenção ao suicídio, mas nesse mês que nós celebramos, é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje, falando um pouco sobre essas questões, à luz da nossa querida e consoladora doutrina espírita, essa doutrina que tão bem nos faz, que esclarece as nossas mentes, que aquece os nossos corações e que dita os rumos da nossa existência, que nos dá um norte para a nossa vida, para que nós trabalhemos cada vez mais o nosso progresso intelecto-moral. Então vai ser um grande prazer estar aqui com vocês na noite de hoje. Muito obrigado pelo convite. E já faz algum tempo, desde o ano de 2008, que eu venho trabalhando nessa questão que envolve o suicídio, mais precisamente com foco na prevenção. Tive a oportunidade, no ano de 2009, lançar o livro Evite a Rota do Suicídio, junto com dois amigos, o Alfredo Zavatti e o Arlindo Rodrigues. E desde então, venho realizando algumas pesquisas de campo, aplicando questionário para pessoas que estão passando pelas dificuldades existenciais, que acabam tendo ideação suicida e depois o comportamento suicida. Venho aplicando esse questionário e colhendo algumas informações de modo a trabalhá-los em forma de textos, de artigos, para que possamos todos nós juntos, diante dessas informações colhidas, refletir na melhor maneira de poder fornecer melhores condições para que as pessoas acabem saindo dessa situação difícil, porque nós sabemos, conforme as próprias palavras, a definição de Allan Kardec, que a Terra é um mundo de provas e expiações, e ele mesmo diz que os maus dias serão inevitáveis, mas os bons dias também virão, porque tudo isso é um ciclo da vida. Os maus dias passam, vêm os bons dias, chegam as provas, e todos nós temos que passar por isso. É uma necessidade nossa. A encarnação num mundo como esse, para espíritos que estão nesse estágio de evolução,
ela é uma necessidade. São Luís aborda essa questão em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec pergunta: a encarnação é uma punição? Então, diante do planeta Terra, desse mundo de expiação e provas, Allan Kardec faz essa indagação. Será que seria uma punição reencarnar, encarnar aqui no planeta Terra? E somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? E olha que resposta extremamente interessante. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Então, um dos objetivos da nossa encarnação aqui na Terra é de desenvolver a inteligência. E como nós desenvolvemos a inteligência? Passando pelas provas, suportando com resignação a expiação, fruto muitas vezes de alguns equívocos que cometemos. Mas é preciso persistir, é preciso insistir, é preciso não deixar se esmorecer. Então a doutrina espírita, ela vem não jogar um pano de ilusão. Não, a doutrina espírita vem mostrar a realidade. Ela nos fala, olha, você vive sim no planeta Terra, é um mundo de provas, porém, os maus dias serão inevitáveis, mas vocês, todos nós, poderemos vencer esses maus dias. E para vencermos esses maus dias, nós temos o quê? Os nossos amigos, os nossos familiares, os bons espíritos que nos auxiliam. Ou seja, nós temos uns aos outros. E enquanto nós tivermos uns aos outros, a situação não se complica de vez. Então isso é fundamental. Lá em Lei de Sociedade, nós estudamos que esse contato ele é imperioso para o nosso progresso. Então nós precisamos nos apoiar cada vez mais, nós precisamos desenvolver cada vez mais esses laços, estreitar esses laços de família, como nos dizem os espíritos. Então, partindo desse princípio, eu apliquei para 68 pessoas a seguinte pergunta: quando surge a ideia do suicídio, quando aquela crise se faz mais forte, o que você faz para combater essa ideia? No que você se agarra? Lancei essa pergunta para as pessoas para tentar entender qual é o ponto de apoio delas. O que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas, para prevenir que elas cheguem a esse ponto e no que elas se agarram? O que pode servir de sustentáculo? E as respostas foram o seguinte: 46% responderam, olha que ponto interessante, que pensam na família e nos animais de estimação. As pessoas pensam na família. Por que você acabou, então, não cometendo o suicídio? E as pessoas respondem: eu pensei no meu marido, eu pensei no meu filho, eu pensei no meu animalzinho de estimação. Ninguém cuidaria do meu cachorro, elas dizem, como eu cuido. Aí nós vamos entender a importância da frase de Allan Kardec, quando ele diz o seguinte: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Amar é uma necessidade, ser amado também. E aí nós vamos ao encontro do que dizem os espíritos, da importância de nós estreitarmos os laços. Então, se eu quero ser um agente de prevenção ao suicídio, se eu quero ser um agente de esperança, se eu quero ser um agente que leva alegria para as pessoas, eu preciso, então, apertar os laços, aproximar-me das pessoas, compartilhar os momentos, viver junto, participar da existência, dar atenção, ouvir, enfim, dividir. Isso é fundamental para nós sermos agentes de prevenção, porque como nós aplicamos essa questão aqui, as próprias pessoas que estão passando pela dificuldade, elas respondem 46%, quase a metade, que se apoiam na família. Olha como é fundamental nós olharmos com todo carinho, nós olharmos com zelo para os nossos familiares, nós apertarmos esse laço, se verificarmos que tem algum familiar, que tem alguma pessoa do nosso convívio
que está estranha, que está diferente do que ela estava, com um comportamento meio esquisito, para nós chegarmos, trocarmos uma ideia, né, nos colocarmos aptos para poder ouvir essa pessoa. O ouvido, ele previne muito o suicídio, ele ajuda demais as pessoas, mas o ouvido que realmente escuta, aquele ouvido que dá uma escuta de qualidade, e não o ouvido que busca julgar, que na hora que está escutando o outro já pensa em elaborar uma resposta e já joga ali da mesma maneira. Não, isso apenas afasta. É fundamental nós ouvirmos, nós escutarmos as pessoas. As pessoas que estão passando por esse momento, então, elas se apegam na família. 30% disseram que se apoiam na prece e na religião. Como é importante nós estimularmos a questão que envolve a prece. Até por conta de uma operacionalidade que existe por meio dos fluidos, os espíritos trabalham com o pensamento. Diz Allan Kardec que o pensamento é para os espíritos o que a mão é para o homem. Então, quando o indivíduo entra nessa conexão da prece, quando ele ora, quando ele pede aos bons espíritos, ele está fornecendo essa matéria-prima para que os espíritos trabalhem, para que os espíritos acertem as questões fluídicas que envolvem e facilitem a sua conexão com Deus, melhorando o clima, melhorando o seu astral, melhorando a sua vida. Hoje já há inúmeros estudos que dizem ser a questão que envolve o desenvolvimento da espiritualidade um fator que previne o autoextermínio da pessoa. Então, aquelas pessoas que têm uma religião, aquelas pessoas que desenvolvem essa conexão com Deus, aquelas pessoas que têm esse link com o transcendente, elas acabam tendo esse elemento de prevenção ao suicídio. E quando essa ideia se faz mais forte, seja pelo meio que for, quando essa ideia se faz mais forte, elas se apoiam na religião, elas se apoiam na prece. 9% das pessoas disseram que recorrem a remédios e terapia, 7% a remédio, terapia e religião. Olha novamente aí a religião na jogada. E 3% a preces, religião e família. Se nós pegarmos todas essas respostas e o tripé família, prece e religião, nós teremos 86% das citações. Olha que questão interessante. Então, no momento que a crise se faz mais aguda, as pessoas em geral se apegam na família, na prece e na religião. Então, como é importante nós divulgarmos a doutrina espírita, porque ela fala da imortalidade da alma. Ela fala que a vida não acaba agora, que a vida continua, que a vida prossegue. Ela nos dá essa esperança. Quando lá em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pede uma medida, uma espécie de receita de bolo para a felicidade, se é isso que existe, algo que seja comum a todos, os espíritos respondem, olha, do ponto de vista material, é a posse do necessário. E do ponto de vista moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. É justamente essa fé no futuro o elemento que previne, ou melhor, que ajuda a prevenir o autoextermínio, o suicídio. E as próprias pessoas dizem isso. Elas se apegam na religião, elas se apegam em Deus, elas se apegam na espiritualidade, elas se apegam nas preces. Então, como é importante nós falarmos, nós trazemos a mensagem da doutrina espírita, colocarmos acessível para todos, para que as pessoas possam refletir, para que as pessoas possam entender os reais objetivos da existência humana. Agora há pouco nós estávamos falando da importância da escuta, de uma escuta com qualidade, de nós darmos atenção às pessoas, de no momento em que nós estivermos com alguém, seja no centro espírita, seja em casa, seja em qualquer lugar, que nós sejamos realmente dessa pessoa e essa pessoa seja nossa, e que nós tenhamos a sensibilidade de escutá-la, de ouvi-la, porque muitas vezes as pessoas querem apenas falar, elas querem desabafar, e como isso causa um alívio. E aí entra esse ponto da sensibilidade, e nós lançamos essa questão até para entender
O que as pessoas gostam de ouvir quando a crise, quando a ideia do suicídio se faz mais forte? O que elas gostam de ouvir? E a maioria esmagadora dessas 68 pessoas respondeu que não gostam de ouvir quase nada. Elas querem um abraço, elas querem que você esteja ali, elas querem o ouvido amigo, elas querem a atenção, elas querem como palavra apenas, eu estou aqui, meu amigo. Porque naquele momento da crise não adianta você vir com filosofias, você elaborar reflexões das mais complexas. Elas querem apenas desabafar. Depois, é óbvio, você entra com uma dica, com uma sugestão, com um aconselhamento. Você traz, então, a mensagem da doutrina espírita. Mas no momento em que a crise se faz mais forte, no momento em que elas se sentem mais desiludidas, elas querem apenas alguém para ouvi-las. Então, ao contrário disso, nós perguntamos, e o que você não gosta de ouvir? E a maioria esmagadora respondeu o seguinte, lição de moral. Elas não gostam de ouvir o seguinte, isso é frescura. Olha a vida, como a vida é bela. Olha a vida de fulano, ele sim sofre, você não. Elas não gostam que se estabeleça comparações, porque cada dor é única. A angústia de um ser humano é única, como é única a sua experiência de vida, a sua biografia, a sua história espiritual. Então elas não gostam de ouvir isso, lições de moral. Cadê o seu Deus? É você que vai há tanto tempo na igreja, ao centro espírita, na religião. Cadê o seu Deus? Ninguém gosta de ouvir isso. Então é fundamental nós estarmos abertos, nós estarmos atentos para, de fato, emprestarmos os nossos ouvidos para essas pessoas. Deixarmos que elas falem, que elas desabafem. Então, se eu quero ser um agente que previne, um agente que espalha a vida, um agente que espalha alegria, eu tenho que prestar atenção nas pessoas. Eu tenho que aprender a escutar. Todos nós gostamos muito de falar, é muito bom falar, mas é fundamental nesses casos nós sabemos escutar. Pegamos como exemplo o trabalho do CVV. O trabalho do CVV é um trabalho de escuta. As pessoas escutam aquelas que ligam e têm dificuldade. Tem o caso sensacional das vovós do Zimbábue. O Zimbábue é um país na África muito pobre. E eles não tinham dinheiro para investir em planos que pudessem contemplar a saúde psíquica. Um país que só tem 12 psiquiatras e apenas um, o Dr. Dixon Chibanda, trabalhando no setor público. Ali os suicídios aconteciam aos montes. Até que um dia, uma paciente que o Dr. Dixon Chibanda atendia foi internada por tentativa de suicídio. A mãe da garota ligou para o doutor e ele disse o seguinte, assim que ela receber alta, vocês me procurem. Como se passaram 10 dias e ninguém procurou o Dr. Dixon, ele foi atrás da mãe e da filha. Não encontrou a filha, encontrou apenas a mãe. E a mãe disse, há 3 dias que ela se suicidou. E ele falou, poxa, mas vocês não me procuraram por quê? E a mãe respondeu, porque nós não tínhamos os $15 da passagem de ônibus que separavam as duas localidades, já que o Dr. Dixon estava a 200 quilômetros da mãe e da filha. E aquilo impressionou ele. Ela acabou se matando por conta da falta desses $15. Como fazer, então, com um país pobre que não tem nenhum plano, que não tem absolutamente nada? E ele começou, então, a treinar as vovós, aquelas senhoras de mais de 65 anos que ficavam lá nas aldeias do Zimbábue. Transformou essas vovós com treinamento adequado em boas escutadoras. E com as experiências de vida que elas já traziam, conseguiram, então, ajudar muita gente naquilo que eles batizaram de o Banco da Amizade. A única coisa que o governo cedeu para o Dr. Dixon Chibanda foram 14 bancos. Então as vovós sentavam nos bancos e aquelas pessoas que procuravam o tratamento psíquico, que passavam pelo transtorno mental, iam até os bancos da amizade e desabafavam com as vovós do Zimbábue. Depois eles conseguiram
aprofundar esse estudo e verificaram que realmente dava muito resultado, que aquelas pessoas que passavam pelo banco da amizade, após 6 meses, retomavam as suas vidas de maneira normal e seguiam. Então, o que foi investido nisso? Absolutamente nada. Um pouco de boa vontade, um treinamento adequado e muita sensibilidade das pessoas para olhar a dor do outro. Então isso é fundamental, aprender a olhar a dor do outro. Se num mundo como a Terra eu não olhar para a dor do meu semelhante, se a dor do meu semelhante não me tocar, a coisa fica muito complicada. É por isso que os espíritos, e eu bato insistentemente nessa tecla, diziam que o segredo, que a grande questão que envolve a resolução dos problemas da sociedade é apertar os laços de família. É apertar, é realmente se abrir para a vida, é se conectar com as pessoas, é oferecer um pouco de nós para elas. Então eu preciso, nós todos precisamos desenvolver essa sensibilidade, estarmos disponíveis uns aos outros. Isso daí é fundamental, emprestar o ombro. Certa vez perguntaram para o grande cantor Moacir Franco, ele passava por um momento muito difícil, então perguntaram para ele qual é a parte mais importante do corpo humano. E ele disse, não é o cérebro, nem é o coração, mas sim o ombro. Porque quem tem ombros para chorar pode dizer que tem absolutamente tudo. Olha que colocação importante do Moacir Franco. Então, todos nós podemos ser multiplicadores de ombros e emprestarmos os nossos ombros para as pessoas com um pouco do conhecimento espírita que nós temos e com um pouco de sensibilidade, de humanização. Todos nós podemos, onde nós estivermos, sermos agentes da prevenção ao suicídio, agentes que promovem a vida, que trazem um encanto, que trazem um pouco mais de alegria na vida das pessoas. Isso é fundamental e está ao alcance de todos nós, absolutamente de todos nós. Está no meu tempo, Jane? Eu posso falar mais ou... Pode? Um outro ponto que nós trabalhamos nessa pesquisa foi observar as redes sociais e o impacto que elas acabam causando na vida das pessoas, sendo um elemento que aumenta ou diminui aquela sensação de tristeza, né? Abala o ânimo das pessoas. As redes sociais acabam tendo essa influência. E eu percebia que me chegavam muitos e-mails de pessoas fazendo algumas reclamações no seguinte sentido: puxa vida, mas a vida de fulano é uma vida tão boa. Ele está sempre feliz, sempre sorridente, sempre alegre. A minha vida é uma vida desanimadora, é uma vida desestimulante. Então, eu resolvi lançar a seguinte pergunta para as pessoas. Ao ver fotos de pessoas felizes nas redes sociais, aquelas fotos de formatura, de pessoas num casamento, de pessoas se reunindo com os amigos, ao ver fotos de pessoas felizes, o que você sente? Olha que interessante. 33% das pessoas responderam que ficam mais tristes, ou seja, 1/3 praticamente. 23%, olha que curioso, disseram que não ficam tristes porque sabem que aqueles momentos que elas colocam nas redes sociais são falsos, não são verdadeiros. Ou seja, se fossem momentos verdadeiros, elas ficariam tristes, elas teriam ali o seu bom ânimo abalado, digamos assim. 23% são indiferentes e 18% disseram que ficam felizes. Mas olha que questão curiosa. E a justificativa dessas pessoas foi justamente quase a mesma justificativa que eu recebia nos meus e-mails e nas mensagens. As pessoas estabelecem uma comparação. Mas o que ocorre numa rede social é que se posta apenas o recorte, se posta apenas um flash.
um pequeno momento da sua vida que não diz a realidade. E aí vem a doutrina espírita em nosso socorro novamente, diz o seguinte: olha, você vive num mundo de provas e expiações. Todos nós aqui passamos por dificuldades, por bons e maus momentos. Então não estabeleça comparação com ninguém. A vida dele não é um mar de rosas, como a sua vida também não é. Mas a vida dele não é repleta de agruras, como a sua vida também não é. Todos nós temos esse momento. Então, todas as vezes que eu estabeleço uma comparação da minha vida com a vida do outro, ora, é injusto isso. É injusto. E eu posso, então, estar fazendo uma comparação de uma vida real, que é a minha, com um recorte, com um flash, o que não corresponde com a realidade. Então, um outro ponto. Por que a alegria do outro, mesmo que seja real, mesmo que a vida dele seja plena, sempre, por que me incomoda? A doutrina espírita vem nos trazer essa questão do progresso moral. Por que a felicidade, por que a alegria do outro me incomoda a ponto de me abalar, a ponto de ser um fator que pode me entristecer, que pode me levar para um momento de tristeza, que pode me levar até a cogitar do extermínio da existência? É claro que o suicídio é multifatorial, muitos fatores envolvidos nisso aí. Mas fica esse ponto para a gente pensar, para nós refletirmos o porquê que a vida do outro tem tanta importância. O que ele faz, o que ele posta, como ele encara, como ele vive, acaba tendo esse impacto tão grande na minha existência. Será que não está faltando eu cuidar um pouco mais da minha vida, colocar na minha vida um pouco mais de tempero, um pouco mais de contexto, um pouco mais de diretriz, estabelecer aí uma meta, colocar um sentido existencial? Certa vez veio um amigo e me disse: olha, eu não vejo sentido na vida. Eu falei: você está certo, a vida não tem sentido. É preciso que nós coloquemos um sentido na vida. Colocar um sentido na vida é fundamental para a gente sair dessa cogitação, desse caminho que muitas vezes pode nos levar para o desgosto da vida pela vida, que Allan Kardec trata em O Livro dos Espíritos. Então isso é muito importante. Todas as vezes que nós formos comparar a nossa vida com o outro, nos perguntemos: por que eu estou fazendo isso? Por quê? O que está faltando na minha existência? Então, pode falar, Jane. Pode seguir. Então, fazer essa reflexão é fundamental. O porquê que eu estou estabelecendo comparação com a vida do outro, já que a vida dele é única. Então, por que eu não coloco um pouco de sentido na minha existência? Porque eu não estabeleço metas. Isso daí é fundamental. Muito bom, Wellington. É importante são essas reflexões que as pessoas possam realmente perceber, né? Olhar para si nesse momento e procurar ombros, né, e ouvidos para verter um pouco da angústia, do sofrimento, porque o que a gente encontra muito na escutatória por aí são pessoas que, durante um período muito longo, abafaram as suas dores, guardaram as suas angústias, né? Então, nós acompanhamos vidas de 40, 50 anos de silêncio absoluto, porque não havia momento para falar e não havia compreensão. Então, a gente sabe que isso causa um desgosto profundo no espírito, porque de tanto calar, ele já não tem mais alegria de viver, não é? E eu queria que você fizesse uma reflexão em torno desse calar e desse saber ouvir, principalmente para o trabalhador espírita, porque nós também aprendemos muito a respeito do silêncio, né? E alguns espíritas não compreendem muito a questão de silenciar, eles acham que silenciar é aceitar tudo. E isso tem levado um grande número de espíritas à depressão, à ideação suicida, ao deixar a seara espírita,
não é? Porque nunca pôde falar realmente o que angustiava. Então, tem uma hora na vida que é preciso olhar e cuidar de quem cuida, né? Como é que a gente poderia, enquanto espírita, pensar essa questão desse que está ouvindo os problemas dos outros, que se faz ombros, se faz ouvidos, mas que ao mesmo tempo também é merecedor de ter um ombro e um outro ouvido e ter essa consciência de saber que ele também deve procurar alguém para verter as suas angústias, já que a religião, né, não nos imuniza do sofrimento da angústia, né, porque nós temos, não é falta de fé. A gente sabe que ideação suicida, que tristeza, que angústia não é falta de fé, não é falta de Deus, não é falta de trabalho. Pelo contrário, às vezes há uma luta muito grande para se manter esses setores ativos. Só que em determinado momento, o homem sucumbe ao peso da angústia e da dor. Então, como você enxerga isso enquanto trabalhador atuante do movimento espírita? Como olhar para esse que dá o ombro, que dá o ouvido e que ele também possa entender que em algum momento ele vai precisar de um ombro e de um ouvido? Fala para nós aí, Wellington. Ô, Jane, essa pergunta sua é muito importante, mas fundamental, eu diria. Eu acho que é preciso nós começarmos a mexer na própria estrutura que existe no centro espírita, em uma estrutura que acaba sendo, de certa maneira, hierarquizada, de modo que você enxerga o dirigente espírita, ou enxergam o dirigente espírita, ou o médium, ou o expositor espírita, ou alguém que está ali acima de todo mundo. Ou seja, ele não precisa de ajuda, ele não precisa de um olhar mais atento, ele não precisa que o escutem, que colaborem com ele. E ele acaba, muitas vezes, vestindo essa camisa de homem forte, de mulher forte. Então ele não fala, então ele não desabafa, e ele passa aquela imagem de que está bem. Não foram poucos os trabalhadores espíritas, presidentes de centro espírita, escritores, oradores médiuns, que eu vi, por exemplo, irem receber auxílio, apoio, colaboração num outro centro que não o que eles frequentavam, que militavam ou que dirigiam. E quando eu dizia assim para ele, mas por que você fez isso? E ele, porque todas as vezes que eu vou para receber o passe, as pessoas dizem, mas justamente você. Então, é preciso nós entendermos, todos nós, desde o frequentador até o dirigente, até o orador, o escritor, todos nós, até aquele que não está no centro espírita, entendemos a nossa condição humana, de seres humanos que estão passando por esse mundo, por esse planeta, e que num determinado momento precisaremos de ajuda, precisaremos de apoio, precisaremos de carinho. Então é mexer realmente na base, é nós começarmos a andar ombro a ombro e não de cima para baixo. Hoje eu ajudo, amanhã eu sou ajudado. E realmente trabalhar a questão do orgulho, não ter vergonha de pedir ajuda. Se nesse mesmo ponto nós vamos aprender a desenvolver a sensibilidade e verificar o comportamento do outro, olha, ele era mais alegre, hoje ele está um pouco mais triste, eu vou chegar nele então e saber o que ele está passando, as dores que ele carrega, as dificuldades que ele traz. Eu vou falar com ele, de repente ele pode se abrir comigo. Então isso é muito importante, nós realmente transformarmos o centro espírita, a igreja, a instituição que nós frequentamos, numa família, em que todos possam desabafar, em que todos possam falar de si, em que todos não tenham que ter essa capa de super-homem, essa coisa de força de não falar. Não, eu preciso estar num ambiente em que eu sou acolhido. Diante dessa mesma pesquisa, Jane, eu lancei a seguinte pergunta. Quando você chega numa instituição, o que você quer encontrar na instituição? E as pessoas responderam, acolhimento. Então, o acolhimento eu aplico para todo mundo. Desde o presidente até o frequentador, passando pelo médium, passando pelo orador, passando pelo trabalhador, caso a casa tenha trabalhadores, por exemplo, profissionais ali da casa, que trabalham, que colaboram. É a gente igualar tudo isso,
transformar num ambiente transparente, transformar numa família, de modo que todos se sentirão propensos a poder, em algum momento, falar das suas dores, falar das suas angústias. Então, olha o exemplo que você trouxe. Imagine um indivíduo, seja na família, seja no centro espírita, em qualquer lugar, que passa 30 anos calado, sem falar nada, só engolindo as suas angústias. O que vai acontecer com essa pessoa? O que acontece com uma panela de pressão se a gente não tira a pressão da panela? Ela estoura, ela explode. Esse indivíduo também vai explodir. Num determinado momento ele vai se cansar. Então é fundamental nós começarmos a exercitar essa humildade. Somos humanos, vivemos no planeta Terra, mundo de provas e expiações. Hoje nós ajudamos, amanhã nós podemos ser ajudados. Olha que caso interessante eu vou te contar. Tem umas 3, 4 semanas mais ou menos, e uma sexta-feira, eu estava assistindo série, acabei cochilando, dormi. Acordei, era por volta de umas 2h30, 3 horas da manhã, peguei o celular para olhar o horário e tinha uma mensagem para mim no Facebook. Eu vou truncar algumas informações aqui para guardar a intimidade da pessoa, certo? Mas olha que coisa. Começamos a conversar, era uma pessoa que queria se suicidar, nós acabamos batendo um papo e essa pessoa, ela não se conformava em estar pensando em suicídio. Por quê? Porque ela era uma profissional da saúde, essa pessoa, ela tinha o conhecimento espírita e é voluntário do CVV. Eu falei, mas calma, isso acontece com qualquer um, pode acontecer com qualquer pessoa. Então veja como muitas vezes nós vestimos essa capa, nós pegamos esse personagem e acabamos, não, eu não posso desabafar, eu não posso falar com ninguém, não, eu tenho que ser forte. Não, e muitas vezes não é assim que funciona. Eu escrevi um texto hoje abordando justamente esse ponto que você falou, que o transtorno mental, a ideação suicida, que pode desembocar na ideação suicida, não é falta de fé, não é saciedade, não é falta de trabalho. Ele pode ser também uma questão orgânica, biológica, que, claro, pode até ter a sua gênese na contraparte espiritual, mas pode ter ali uma questão orgânica. Ora, todos nós passamos por isso, nós estamos sujeitos a passar por isso num mundo como a Terra, de adoecer tanto do corpo quanto da alma. Isso daí acontece. E não há nada de excepcional nisso. E é quando nós precisamos, então, do ombro. Então, quando eu tenho um ambiente tranquilo, quando eu tenho um ambiente transparente no centro, em casa, vai ficar muito mais fácil de falar, de desabafar, de me mostrar como eu sou. Eu não vou precisar ficar criando máscaras, não. Poxa, eu posso falar com a Jane pode falar com o marido dela, com o Paulo, eles podem conversar, eles podem desabafar, porque num ambiente em que você não pode falar nada, onde não existe, onde a paz é uma paz aparente, porque as pessoas não se manifestam, aquilo não é uma paz real, aquilo é medo, como diz na música do Rapa, paz sem voz não é paz, é medo. Então eu preciso poder falar, a gente precisa começar, todos nós como sociedade, a criar ambientes em que as pessoas possam falar. Mas para isso nós precisamos primeiro aprender a escutar, aprender a ouvir e escutar sem julgamento. Sem julgamento. Eu vou deixar uma dica para o estudioso espírita. Vai lá na escala espírita, faça a leitura da escala espírita e veja o que está lá quase chegando no topo. Quase chegando no topo, depende da tradução que você pegar, você vai lá encontrar espíritos prudentes. São dotados de uma qualidade moral muito alta, de uma qualidade intelectual muito alta, sem terem conhecimentos limitados, eles já conseguem julgar os homens e as coisas com uma determinada eficácia. Então, olha como a gente tem que avançar para poder fazer uma análise de qualquer situação de maneira mais habilidosa. Então, não julgar, todos nós aqui estamos no mesmo ponto, todos nós. É criar esse ambiente para que as pessoas possam falar, mas primeiro preciso aprender a ouvir, a escutar.
Muito bem. Wellington, eu queria agora, nesses momentos finais, que você falasse a respeito do grande luto que o Brasil se encontra. A OMS, ela nos diz assim, que para cada morte, de 6 a 10 pessoas adoecerão pelo luto, né? E isso numa condição normal. Quando, porém, é um luto pelo suicídio ou pela pandemia, pelo Covid-19, porque não há todo o ritual de despedida, a gente sabe que isso é muito mais grave. E como que nós, enquanto espíritas, vamos nos preparar para essa acolhida, que já deve estar acontecendo, principalmente a nível virtual? Muitas pessoas têm pedido socorro, buscado grupos de apoio, mas como nós, enquanto espíritas e sabedores que esse processo ele demora um pouco mais, ou seja, vai durar meses e até anos para voltar à normalidade, como nós podemos nos preparar e adquirir conhecimento para esse entendimento? Ô, Jane, é uma boa pergunta. Não é uma tarefa fácil, as coisas elas não acontecem da noite para o dia. Veio essa pandemia e ela acabou sequestrando a nossa vida, sequestrando a nossa rotina, tirando-nos ali daquelas... porque a nossa rotina nos traz, nosso dia a dia, ele nos traz uma certa segurança. Então veio a pandemia, de repente, a nos mostrar o seguinte: olha, prestem atenção na impermanência da vida. Tudo pode mudar de uma maneira muito rápida, de forma abrupta. Então a própria pandemia, ela traz embutida essa lição para todos nós refletirmos. Absolutamente tudo pode mudar. Não que nós não vamos valorizar a vida física aqui na Terra, como nós falamos aqui no início, tratando de São Luís, a encarnação é uma necessidade, mas a vida, ela vai muito além dessa existência física. Então eu preciso começar a compreender a vida de uma maneira muito ampla. Isso daí é um treinamento, não vai acontecer da noite para o dia, mas vai paulatinamente me dar a serenidade para que eu possa enfrentar as separações que podem ser abruptas e passar de uma maneira mais serena, de uma maneira mais tranquila pelo processo do luto. A gente sabe como é importante vivenciar o luto. A própria doutora Elizabeth Kubler-Ross, que trabalhou com pessoas à beira da morte por muitos anos, estudou inúmeros casos, ela trouxe os 5 passos do luto que todos nós podemos vivenciar para podermos fechar essa questão e estarmos saudáveis psiquicamente. Então, o primeiro passo é nós começarmos a compreender, a olhar para a realidade como ela é, como ela se impõe. As coisas podem mudar. Não adianta estar ali num mundo pensando que tudo vai voltar a ser como era, não. As mudanças, elas existem, elas vêm, elas podem acontecer a qualquer momento. E eu vou gradativamente tentando me acostumar, empreendendo esforços para me acostumar com essa ideia, com a ideia da mudança, que ela pode chegar a todo momento. E, ao mesmo tempo, eu vou fortalecendo a minha fé, essa fé na imortalidade da alma, essa fé de que a vida aqui é apenas uma passagem. Allan Kardec fala, ele comenta que a vida na Terra é como se nós estivéssemos numa hospedaria de má qualidade. O que a gente faz numa hospedaria de má qualidade? Fica nessa hospedaria apenas o tempo suficiente. Depois nós seguimos o nosso caminho. Então, estar aqui na Terra é passar por essa situação e é compreender que essa vida aqui, ela realmente, ela vai se findar, mas a vida do espírito não se finda. Então, a nossa vida, a vida daqueles que nós amamos, mas os laços que nos unem, os laços que nós estabelecemos com essas pessoas, eles permanecem inquebrantáveis. Então, essa consciência da imortalidade da alma, essa cultura da imortalidade da alma, é que vai nos proporcionar essa certeza de que podemos passar por qualquer situação. Então, a gente vai aprendendo, treinando, trabalhando para poder vivenciar uma despedida abrupta. É fácil? Não. Não é uma tarefa fácil.
mas nós podemos passar por isso. A experiência veio, a pandemia mostrou, olha, tem coisas que nós controlamos. O nosso comportamento, por exemplo, nós conseguimos controlar. Outras coisas, na realidade, a maioria das coisas da vida, dos eventos que acontecem, nós não controlamos. Então, isso é uma coisa real. A morte é uma coisa real. A mudança é uma coisa real. Você não controla isso. Então, nós temos que estabelecer estratégias para lidarmos bem com isso, para lidarmos bem com essas despedidas abruptas, para trabalharmos melhor em nós o luto. E essa ideia, essa cultura da imortalidade da alma vai nos ajudar muito, porque é um consolo muito grande. É claro que existe a dor, é claro que existe a tristeza, mas é um remédio, é um analgésico e que vai nos possibilitar trabalhar melhor essa dor. Então, não existe milagre, não vai ser uma coisa da noite para o dia. Todos nós precisamos trabalhar. Mas o primeiro passo para isso é entender, é compreender, é colocar os pés na realidade. Tudo pode mudar de uma hora para outra. Então isso nos tira da ilusão. Nós podemos, eu tenho 2 filhos, por exemplo, e procuro trabalhar isso em mim. A qualquer momento eles podem partir para o mundo dos espíritos, ou eu posso partir e nos separaremos temporariamente. É trabalhar essa questão, é não colocar essa separação de maneira dantesca, tétrica, não, mas como um fenômeno natural e que pode acontecer com todo mundo, com qualquer um de nós. Muito bom. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Saúde Emocional, Evangelho e Saúde Emocional. E hoje nós contamos com a participação do Wellington Balbo, de Salvador, na Bahia. E é uma alegria ter todos vocês conosco aí no canal, no YouTube, né? Os nossos amigos parceiros aí, o Movimento Amor à Vida, Estação Benedita Fernandes, o canal do Eudes Vera, da RAI TV Internacional, nas nossas páginas também, né, do Facebook. E o que nós queremos deixar de finalização é o nosso muito obrigado, né? Muito obrigada a todos que acompanharam, que compartilharam. Depois compartilhe, que essa mensagem possa chegar a outros corações que não puderam estar conosco. Que nós possamos realmente aproveitar esse período na Terra e tirar grandes lições. Eu queria pedir ao Wellington, então, que deixasse suas considerações finais e também fizesse a prece de encerramento, conclamando todos os nossos corações a gratidão. E desde já, Wellington, eu te agradeço, né, a disponibilidade, a tua participação tão importante para nós, e que Jesus possa sempre abençoar o seu caminho, para que a lucidez, o esforço e o trabalho possa continuar vertendo aí da sua produtividade, tá bom? Então, passo a palavra para você. Obrigado, Jane, obrigado a todos que estiveram conosco, ao José Aparecido, meu grande amigo Zé, ao Cirlei, a todos que estiveram aqui, um beijo para toda a sua família, Jane, para a família de todos que estiveram aqui nos acompanhando, e a mensagem que nós deixamos é uma mensagem de fé, de esperança e, sobretudo, de serenidade. Esse tempo aqui na Terra, ele passa, as nossas dificuldades passarão, os momentos difíceis passarão, e os momentos bons também passarão, e nós vivenciamos todos eles aqui. Então é importante, eu diria que é fundamental nós termos esse pé na realidade, a consciência de que a vida aqui na Terra é apenas uma passagem e fica a experiência que se agrega, que acaba proporcionando valor ao nosso espírito imortal. Todas as experiências aqui, elas agregam valor ao nosso espírito imortal e nós levaremos onde nós estivermos. Seremos, então, quando nós passamos por situações desse tipo, como estamos vivenciando, nós, na realidade, estamos nos enriquecendo. São as experiências que nos fazem avançar, que nos fazem crescer, que nos fazem desenvolver a inteligência, elaborar estratégias para sairmos de uma dificuldade. Então, a mensagem de hoje aqui é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de que todos nós possamos olhar para o nosso semelhante com um pouco mais de sensibilidade, com um pouco mais de carinho, prestar atenção, principalmente no nosso próximo, mais próximo.
Então, Jesus, nós agradecemos essa oportunidade de reflexão, essa oportunidade que todos nós tivemos aqui, de poder aprender um pouco mais, de poder falar de espiritismo, de poder empregar bem o nosso tempo nesses 50 minutos que aqui estivemos juntos. Abençoa a nossa vida, o nosso caminho, o nosso destino, e que a serenidade esteja com todos nós, com os nossos familiares. Assim nós nos despedimos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Obrigada a todos.